Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os nossos comentários pós-jogo, em nome dessa marca aqui, Bravo Bet. A Bet de quem é bravo de verdade, casa de apostas 100% regulamentada. Jogue com responsabilidade. Supermercados BH, maior com você, e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal. Bom, o título aqui, atuação sofrível. Hoje não deu liga. Se deu liga contra o São Paulo e principalmente contra o Bahia, hoje a coisa desandou. Ou seja, não funcionou. O Cruzeiro realmente jogou muito mal. 1-0 para o Red Bull Bragantino. Cruzeiro até causou assim uma falsa impressão de que iria fazer uma grande apresentação nos 5 primeiros minutos da partida. Tomou as rédeas mesmo do jogo, partiu para cima, apertou a defensiva do Red Bull e até o Jonathan Jesus aparecendo ofensivamente, improvisado que estava hoje na lateral direita. Também que falta de sorte do Cruzeiro, que azar tremendo, né? Não ter nem o titular, que hoje é o Fagner, ou que vem sendo o Fagner, e nem o William, que antes era o titular e virou reserva. E aí, o mister Leonardo Jardim não tinha aí muito o que fazer. Se a gente for olhar para o banco, ele poderia improvisar aqui o Wallace, não daria certo, né? O Mondrongo ali na lateral direita não daria certo. Jogador de muita estatura, mas cintura dura. Não daria certo o Gamarra? Também acho que não. Então eu acho que era a opção que ele tinha. Não vou de forma nenhuma condená-lo por essa escolha, até porque ele é o comandante, ele é o treinador. O que a gente condena realmente é a atuação sofrível do Cruzeiro e da maioria dos seus jogadores, que a gente vai citar, alguns deles inclusive, ou também a maioria. Mas foi só uma falsa impressão, foi só uma ilusão. Achei que o Cruzeiro, depois daqueles 3-0 contra o Bahia, o time tinha ganhado realmente a confiança definitiva que precisava para poder se impor diante dos adversários, e no caso hoje diante do Red Bull Bragantino, um time comum que também tecnicamente deixa a desejar. Tem 1, 2, no máximo 3 jogadores que se sobressaem, que é o Juninho Capixaba lá, bom lateral esquerdo, queria ele no Cruzeiro, esse Mosqueira, e o lateral direito Hurtado também apareceu muito bem no jogo. Mas é um time também limitado, a exemplo do que é a equipe do Cruzeiro. E aos 14 minutos já veio o gol do Bragantino, marcado pelo bom camisa 10, o John. Numa saída equivocada do Cássio, a bola foi parar no pé do adversário, na intermediária. O adversário fez o passe na direita para o cruzamento do Hurtado, aliás, do Sacha, né? Que encontrou livre, dentro da área, sem marcação alguma, ninguém na cola dele, John. Aí, cara a cara com o goleiro, escolheu o canto esquerdo baixo, e fez 1-0 para o Red Bull Bragantino, e foi isso. E o Bragantino tanto que não mostrou essa força, essa superioridade, que não conseguiu ampliar o marcador, embora tenha criado aí mais 2 ou 3 oportunidades, até em boas defesas do goleiro Cássio. Uma até desse Pedro Henrique, um tirambaço de fora da área, num rebote, isso já da etapa complementar, e o goleiro Cássio acabou espalmando. Cássio, muito criticado no jogo de hoje. Eu acho, sinceramente, que o mister demora nas mexidas, nas alterações. Voltou sim, já de cara, até me surpreendeu, para o segundo tempo, colocando o Gabigol. E eu nem sabia que ele tiraria um volante, e eu estava comentando naquele momento que eu tiraria um volante para colocar mais um atacante no jogo, por considerar que o Red Bull Bragantino não botava medo, não estava intimidando, não estava assustando. E ele fez o certo, tirou um volante e botou o Gabigol, só que não funcionou, porque a bola também não chegou para o Gabigol. Tanto que ele veio buscar, muitas das vezes, o jogo no meio campo e às vezes até na intermediária do próprio Cruzeiro. E foi fazendo as alterações, mas de forma demorada, como ele sempre faz. E alterações que não foram convincentes. Você colocar o Wallace, você colocar o Eduardo, o que você quer com o Wallace? O que você quer com o Eduardo? Você vai mudar jogo com essas duas peças? Jogadores que já tiveram
outras oportunidades que não resolveram e não seria hoje. E não vai ser amanhã e nem vai ser depois. Porque são jogadores que não deram liga e que não têm qualidade para vestir a camisa do Cruzeiro. Essa é a realidade. Então de nada adiantou quando entrou o Dudu no lugar do Wanderson. Eu ainda continuo com a opinião que o Dudu, mesmo não apresentando o futebol dos bons tempos de Palmeiras, ainda assim, ou mesmo assim é melhor do que o Wanderson. Ele colocou, sacou o Jonathan e colocou o Wallace, e aí o Cruzeiro ficou torto ali naquele setor, mas o Bragantino pouco produziu mesmo assim diante da improvisação do Cruzeiro, somente, como disse o Daniel Ribeiro, enquanto o Jonathan esteve em campo, e o Mosqueira também, que foi absoluto ali naquele setor de campo. Aqui, a gente tem um time que não tem cobrador de falta, não tem um batedor de falta, não tem. Se tinha era o William, mas hoje ele não estava em campo. Esse Wallace dá dó. O que ele entra para fazer ou não fazer absolutamente nada em campo, mas não é culpa dele, é culpa de quem escala, de quem o coloca, que no caso é o treinador, que não se convence que alguns jogadores não correspondem, não vão dar conta do recado. Ele vai acabar morrendo abraçado com esses caras. O Jonathan, como dissemos, inexistiu. Foi um chocolate da Páscoa, assim, amargo. Não chocolate em termos de placar, que foi um placar mínimo, magro, 1-0, mas suficiente para o Bragantino distanciar do Cruzeiro, colocar 3 pontos de vantagem, garantir então essa pontuação melhor em termos de classificação e assegurar a vitória dentro dos seus domínios. Eu realmente acho que foi uma vergonha o Cruzeiro perder esse jogo. Bom, jogadores que eu tenho condenado que não deram liga no Cruzeiro. Hoje o Christian muito mal. Se ele fez um grande passe e queimou minha língua contra o Bahia, muito mal em campo, não resolveu. Nem Lucas Silva conseguiu também reeditar a grande atuação que teve na quinta-feira. Matheus Pereira, pelo amor de Deus, inexistiu. Longe, mas distante de ser um camisa 10. Caio Jorge fez aquilo que tá dentro da limitação dele. Jogou como tem que jogar um atacante, tentou perturbar a defesa, mas não se achou, também não se encontrou. O Wanderson ainda não me convenceu de ser titular. Então tem alguns jogadores que realmente não correspondem e não vão corresponder a continuar nesse esquema de jogo aí em que o Cruzeiro não consegue envolver nenhum adversário, não consegue se impor diante de nenhum adversário. Bom, cobrança já foi feita da staff, do dono da SAF, já foi feita, não teve mudança, permanece o seu Alexandre Matos. Comando técnico não vai mudar, como já disse o Pedrinho. Alguns jogadores foram barrados, ficaram no banco. Casos de Dudu, mais uma vez, e de Gabigol, e também não resolveu. Para mim, só tem uma solução. Só tem uma solução. É o Cruzeiro se reforçar. É o Cruzeiro contratar, porque senão a gente vai sofrer. A gente vai sofrer no Brasileiro, a gente vai sofrer como está sofrendo dessa Copa Sul-Americana e vai sofrer na Copa do Brasil que vem por aí, que são as competições do Cruzeiro nesta temporada 2025. E vai agora para o Chile tentar se superar, tentar pontuar finalmente no grupo E da Copa Sul-Americana, onde está passando vergonha, está sendo uma lástima, uma vergonha o Cruzeiro em termos de Copa Sul-Americana. Mas a Copa Sul-Americana nem me preocupa, o que me preocupa realmente é o Campeonato Brasileiro. Enquanto tiver aí, nesse bloco intermediário, 7ª posição, brigar nas 10 primeiras colocações, tudo bem. Agora, o pior é se o Cruzeiro não melhorar a sua produtividade e começar a descer ladeira. Por isso que eu acho que tem que se reforçar. Por isso que tem que contratar 5 jogadores. 5 reforços. Agora, jogadores de nível. No meu entendimento, no meu pensamento. Então, atuação sofrível. Hoje, não deu liga. As coisas realmente não funcionaram e por isso o Cruzeiro amarga derrota neste Campeonato Brasileiro, mais uma e hoje para o Red Bull Bragantino.